o que o cidadão em si tem direito, o servidor no caso, né? O servidor público, seja ele municipal, federal, Por isso que é estadual. importante fazer esse planejamento para ir fazendo esse acompanhamento, né? Essa Sim, revisão, né? é sempre importante, porque assim, por mais que a gente tenha, né, RH, secretarias de escola, para eles também é difícil estar acompanhando isso Uhum, a todo tempo, né? Então, sim. ter uma ajuda de um E especialista é depois que sempre aposenta já fica importante. mais difícil, né? Você não desaposenta mais, né? Houve um tempo que acontecia, mas agora o máximo que a gente consegue fazer é dentro de 10 anos uma revisão, mas a depender da escolha que a pessoa teve ali na aposentadoria, a forma que ela se aposentou, a gente não consegue mais fazer a mudança. Aí não tem o que fazer, daí é o benefício que você vai casar para o resto da sua vida, E né? torcer para vir as atualizações, né? Exatamente, exatamente. Mas tem essa situação, né? Determinada época, se acompanha, se não acompanha, não tem Sim, alguma coisa assim? na verdade, o que que acontece? Quando a gente teve a reforma da Previdência em 2019, a gente teve aí uma mudança radical em algumas situações, porque assim, antes as pessoas acabavam aposentando muito jovem, Uhum. né? E aí a expectativa de vida muito alta e então acabava ficando uma situação difícil mesmo. A pessoa acabava recebendo mais do que contribuiu. Na verdade, aquela caixinha que se forma ao longo da vida começou a ficar complicada, porque o governo começou a não dar conta de manter esses aposentados. Então, vieram novas regras. A gente sabe que fica mais difícil e a gente sabe que hoje em dia as pessoas conseguem trabalhar até um pouco mais. Eu Uhum. não digo professor, porque professor é mais difícil mesmo. Chega uma hora que a gente está assim, num esgotamento muito grande, porque o desgaste, tanto que o professor ele é considerado especial, ele aposenta mais cedo, né? Ele tem aí um valor menor na quantidade de tempo e na quantidade e na idade, justamente por isso. E existem as aposentadorias especiais, porque são profissões mais desgastantes mesmo. É, na área Mas da saúde, principalmente, né? área da saúde, né? Pessoas que são expostas à insalubridade, Sim. pessoas expostas à periculosidade, rurais. Então, a Uhum. gente tem aí algumas categorias especiais. E essa legislação veio mudar. Só que, assim, tinha muita gente que estava ali, nossa, na porta da aposentadoria. Então, a gente tem aí muitas regras de transição. Por isso que eu falo que é importante a gente entender que a pessoa às vezes fala, nossa, agora eu vou aposentar a mulher, no caso, só com 62. Não. Às vezes você se encaixa numa regra de transição de pedágio, às vezes você se encaixa numa regra Uhum. de transição de pontos. Então, a gente tem aí inúmeras possibilidades. É, no caso do professor mesmo, quem teve o primeiro registro, acho que antes de 2003, tem alguma coisa assim, Isso, né? isso. Quem teve o primeiro, ingressou no Estado antes de 2003, ele tem o que a gente chama de integralidade e paridade, né? Então, ele consegue aposentar, se ele não teve interrupção, aí com o último salário. Mas se ele teve alguma interrupção nessa jornada aí como professor, ou se ele ingressou depois, aí vai entrar na regra nova, que é a regra de Certo. 2020, que é a regra onde é a média aritmética de 100% dos salários. Então, isso às vezes faz cair, porque nem sempre o professor começa ganhando alto. Às vezes o Sim. professor tem pouquíssimas Começa aulas. como eventual, né? Exatamente. Eventual Três, também. quatro escolas. Eventual também não conta-se o ano, conta-se apenas os dias. Então, a forma de contar, né, de fazer os cálculos do professor é diferente, é por dias e não por ano, como a gente vê a regra da CLT, né, pelo INSS, ou Sim. de servidores públicos que contribuem pelo INSS. É, em questão de folha de pagamento, isso é sempre uma preocupação, né? Uma preocupação, Kleber, porque as pessoas não sabem analisar o holerite, né? Não sabem ver o que está escrito ali. Hoje mesmo eu tive uma cliente que me ligou e falou: eu recebi um valor, mas eu não sei o que é. É porque vem tudo em Tudo código, em né? código, tudo em sigla, tudo. E assim, às vezes a gente mesmo, para decifrar alguma coisa, precisa ter uma pesquisa mais ampla para a gente saber o que está acontecendo. Às vezes a própria GOI, né, que é a gerente, Uhum. não sabe explicar o que, que é. E assim, bonificação dificilmente, né? Normalmente é desconto, então é Agora só complicado. aumentou as regras, né? As Da regras, bonificação. Também. exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem que analisar, avaliar, estudar, e a gente percebe que tem muita gente que não sabe mesmo, não sabe de fato o que que é aquilo, o que que é aquilo que ela está recebendo, se está certo ou se não está. Então, se você tem dúvida, é bom procurar um especialista e tirar essas dúvidas, porque às vezes você está uma vida recebendo errado.
E aí você só pode cobrar 5 anos para trás. Não dá para cobrar essa vida toda que já Retroagir, né? passou. Exatamente. Fazendo um comparativo entre o professor e o advogado. Tá. O que é mais gratificante? É difícil, É porque difícil, a gente tem os dois lados, né? Como professora, eu porque os sempre dois tive. trabalham com o público, né? Os dois trabalham com público e com pessoas, e assim, e sempre no intuito de ajudar, né? Então a gente está Isso. sempre no intuito de fazer crescer, de fazer desenvolver. Eu me sinto lisonjeada de ter sido professora durante muito tempo. Eu falo que Sempre foi aqui em Tatuí? não, na verdade, eu comecei quando eu estava na faculdade ainda. Eu comecei fazendo estágio, que precisava ter o estágio na faculdade, só que na parte do ensino médio eu já consegui um estágio numa escola particular. Então, assim, eu acabei trabalhando nessa escola particular, que era na frente do prédio onde eu morava em Campinas. E aí eu comecei, eu tinha acho que 19 anos. E aí eu dava as aulas à noite, porque durante o dia eu trabalhava no Instituto Agronômico. Eu estudava de manhã, à tarde eu trabalhava no IAC e à noite eu ia nesse colégio particular na frente do meu apartamento, que era o Colégio Evolução. E dava aula, e aí eu já tinha alunos particulares, eu já gostava. A minha paixão por biologia já começou na escola, no ensino médio. Eu adorava biologia, adorava as A aulas sua formação é biologia. biologia, adorava a dona Alzira, que foi minha professora, adorava o Fábio também, que foi meu professor, foram os dois professores que, assim, os dois me inspiravam muito nas aulas de biologia, gostava muito. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu já comecei a trabalhar muito cedo, estagiar muito cedo, porque Uhum. eu gostava muito mesmo. E aí eu já dava aula particular, adorava trabalhar com a parte de genética e explicar o azão e azinho para a turma que ficava perdida e que não conseguia entender Esse a ensino dinâmica. noturno, ele tinha um pouco de adultos, no caso, Tinha, o EJA, tinha, né? tinha, o O EJA EJA. também. Trabalhei bastante tempo com EJA também, sempre gostei. É muito gratificante a gente Sim, trabalhar com EJA, também trabalhei com é ela. muito bom. E aí comecei nova e fui. E aí quando eu voltei para Tatuí, que aí chegou a hora de terminei a faculdade, e a minha mãe falou: agora é a vez do seu irmão, agora a senhorita volta, né? Porque Uhum. agora. E aí eu comecei de cara, eu já peguei aula, porque biologia na época não tinham tantos professores, e comecei. Minha primeira escola foi o Aristeu, lá em Cesário Lange. Aí eu Hum. dava aula no Aristeu, e depois comecei a vir para cá. Eu passei por várias escolas. Passei pelo Celso de Ah, Mello, passei pelo professor ficar numa IEMET. escola só não fica. No começo, enquanto a gente não passa num concurso e não se efetiva, Sim, né, a gente vai passando por várias escolas. E aí fui fazendo muitos amigos e até hoje tenho muitos amigos na escola. Foi, assim, uma jornada incrível. Então, eu não tenho nada a reclamar. Lógico que a gente sempre tem as dificuldades, a gente passa por algumas dificuldades, mas, assim, quanto às pessoas, os colegas, os alunos, sempre tive um relacionamento muito bom com os alunos. Até hoje encontro muitos alunos, já tive muitos alunos que fizeram estágio comigo, muitos alunos que fizeram biologia por minha causa, e depois muitos alunos que fizeram direito por minha causa. nossa, Então, assim, é muito. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente acaba inspirando, porque a gente fala com tanto gosto da profissão que as pessoas acabam, né, se inspirando naquilo e sim, acabam seguindo. Mas, assim, o direito também é a parte boa, porque você consegue aí, lógico que você não tem êxito 100%, mas a gente trabalha para isso, para poder, né, fazer com que o direito seja exercido e que a pessoa tenha aí o respaldo que a gente espera sim, da com justiça, certeza. né? Então, são trabalhos gratificantes nesse sentido, principalmente a parte previdenciária, que não lida só com a aposentadoria, né? A gente também lida com benefícios. Então, a gente ajuda muitas pessoas com câncer, a gente ajuda muitas pessoas que, assim, têm muita dificuldade, que às vezes fazer a solicitação por conta própria no INSS acaba se perdendo e acaba Muitas sendo. das vezes a pessoa vem até a falecer e não tem um retorno daquilo. Exatamente, exatamente. E a gente tem vários casos, se a gente for analisar o rol de pessoas que já passaram pelo escritório, a gente tem vários casos de falecimento no meio do percurso, a gente tem muito caso, e assim, a gente tenta amenizar aquela dor naquele momento, porque é uma situação bem difícil.
Então, uma pensão por morte aí acaba ajudando, né? A Uhum. pessoa que ficou. A gente tem aí as pessoas que acabam tendo algum problema mais sério e não conseguem um benefício. Então, se a gente não consegue na via administrativa, a gente se empenha na via judicial para que essa pessoa consiga. Então, é um trabalho de ajudar mesmo, é um trabalho de estar colaborando com a população em si. E o retorno é muito importante, O né? Que a retorno é gente muito obtém. importante, o retorno é muito importante. Eu falo que do mesmo jeito que a escola tem a parte gratificante de você, né, ver os seus alunos bem, eu vejo muitos alunos bem hoje. Eu tenho muitos alunos que são colegas de trabalho hoje. Uhum. Encontro, às vezes, no fórum, encontro em congressos, em lugares que a gente está fazendo alguma coisa no direito, a gente acaba encontrando, muitos mesmo. É, sem querer acaba esbarrando, Sim, né? exatamente. E aí, e a parte do direito também é muito legal, porque quando você consegue alguma coisa boa para a pessoa, essa pessoa tem uma gratidão eterna por você. Isso é muito bom.